Tirar a carteira de motorista no Brasil é um desafio que vai além da simples vontade de dirigir. É uma verdadeira jornada marcada por altos custos, exigências rigorosas e um sistema que, muitas vezes, parece mais interessado em arrecadar do que em formar bons condutores. E por mais que a maioria dos brasileiros aceite essa realidade como um mal necessário, a verdade é que os custos envolvidos são tão elevados que acabam excluindo uma parte significativa da população do direito de conduzir legalmente. Mas por que, afinal, tirar a CNH que custa tanto? A resposta começa com a estrutura obrigatória imposta pelo Estado. No Brasil, ao contrário de muitos países, o processo de obtenção da carteira de motorista exige a matrícula em uma autoescola. Isso já cria uma barreira inicial. O candidato não pode estudar por conta própria ou fazer apenas os exames teórico e prático com liberdade. Ele precisa cumprir uma carga horária mínima de aulas teóricas e práticas, mesmo que já saiba dirigir ou entenda bem as regras de trânsito. Isso gera custos fixos que são obrigatórios para todos, independentemente do nível de preparo. Além disso, o preço das aulas práticas é um dos maiores vilões. Cada aula depende de estrutura física, veículo com dupla embreagem, combustível, manutenção, seguro, salários de instrutores e, claro, os tributos embutidos. Tudo isso torna as aulas práticas um dos serviços mais caros do processo, principalmente em tempos de combustível instável. E se o candidato for reprovado, novas aulas e novas taxas. Em vez de ser um incentivo à melhora, a repetição se torna uma punição financeira. Outro fator que eleva bastante os custos é o conjunto de taxas cobradas pelos órgãos públicos. Cada etapa exige o pagamento de uma nova tarifa, inscrição no processo, realização dos exames teórico e prático, avaliação médica, teste psicológico e, por fim, a emissão da carteira. Em alguns estados, só as taxas obrigatórias chegam a ultrapassar os R$ 500. É como se o sistema tivesse sido desenhado para espremer o máximo possível do bolso do cidadão, transformando o processo de habilitação em uma fonte de arrecadação estável. Há ainda o caso do simulador de direção, uma tecnologia criada com a promessa de melhorar a preparação dos alunos. Porém, sua obrigatoriedade em alguns períodos gerou mais polêmica do que resultados. Muitos especialistas consideram o equipamento desnecessário ou até contraproducente. Mesmo assim, várias autoescolas foram obrigadas a adquiri-los, e naturalmente esse custo foi repassado aos alunos. Em vez de um diferencial educativo, o simulador virou mais uma cobrança embutida na longa fatura da CNH. Para completar o cenário, há o quase monopólio das autoescolas. Como não é possível prestar os exames sem ter passado pelas aulas obrigatórias em uma instituição credenciada, não existe concorrência aberta. O candidato não pode, por exemplo, escolher estudar por conta própria e apenas pagar para fazer os exames, como acontece em países como os Estados Unidos. No Brasil, a autoescola é um elo obrigatório, o que dificulta qualquer possibilidade de redução drástica nos custos, por meio de alternativas independentes. E assim, somando obrigações rígidas, estrutura engessada, taxas públicas elevadas e serviços com custo alto, o processo se torna inacessível para muitos. Tirar a CNH, que deveria ser uma ferramenta de liberdade e inclusão, especialmente para quem busca trabalhar com transporte, vira um privilégio caro e, muitas vezes, inalcançável. Quando olhamos para o custo da carteira de motorista no Brasil, não basta apenas analisar o valor das aulas ou das taxas. É preciso mergulhar mais fundo e entender como a estrutura burocrática e até mesmo elementos de corrupção contribuem para manter o processo caro, lento e ineficiente. O que se revela, nesse segundo nível de análise, é um sistema que foi construído de forma a alimentar a própria engrenagem, tornando-se dependente das taxas e dos processos internos que ele mesmo cria. É como se o candidato à habilitação não estivesse apenas aprendendo a dirigir, mas financiando toda uma cadeia. Um dos pontos mais sensíveis é a burocracia. Tudo no processo da CNH passa por camadas e mais camadas de regulamentações. Para abrir o processo, é preciso ir ao Detran, pagar taxas, marcar exames médicos e psicológicos em clínicas,
credenciadas que muitas vezes operam em um sistema pouco transparente. Agendar aulas, respeitar prazos obrigatórios entre as etapas, cumprir horários e ainda torcer para não haver greves, instabilidade no sistema ou falhas de agendamento. Cada uma dessas etapas está amarrada a empresas ou órgãos públicos que cobram pelo serviço, gerando um custo adicional e muitas vezes desnecessário. Mas não é só isso. Em muitos estados, há denúncias recorrentes de corrupção em Detrans, clínicas e até autoescolas, casos de venda de facilidades, jeitinhos para aprovações e até carteiras falsificadas não são incomuns. Isso cria um sistema paralelo, onde quem pode pagar mais por dentro ou por fora se beneficia, enquanto o cidadão comum arca com todos os custos, e ainda é submetido a um processo suspeito. Esse tipo de prática, além de injusta, infla os preços do serviço legalizado. Afinal, manter um sistema fechado e suscetível à corrupção exige camadas extras de controle e fiscalização, tudo pago, direta ou indiretamente, pelo candidato. Outro aspecto pouco debatido é a influência política que envolve o sistema de habilitação, autoescolas, empresas de simuladores, clínicas credenciadas e fabricantes de placas e documentos. Formam uma verdadeira indústria em torno do processo. São negócios que lucram com a manutenção das regras atuais. Não é difícil entender, portanto, por que mudanças que poderiam baratear a CNH, como a flexibilização das aulas obrigatórias ou o fim da exigência de autoescolas, encontram tanta resistência nos bastidores políticos. Existe, sim, um lobby para que tudo continue como está. Agora, quando comparamos o Brasil com outros países, a diferença de valores se torna ainda mais gritante. Na Alemanha, por exemplo, o processo é exigente, mas o investimento gira em torno de 1.000 a 1.200 euros, com formação rigorosa e conteúdo técnico aprofundado. Nos Estados Unidos, em muitos estados, é possível obter a licença gastando menos de R$ 500. Essa comparação deixa claro que o modelo brasileiro não é o único caminho possível. Pelo contrário, ele parece ter sido moldado para arrecadar o máximo possível em cada etapa, em vez de facilitar o acesso do cidadão a um direito básico. O resultado disso é um processo lento, caro e desigual, que dificulta a mobilidade de quem mais precisa: os trabalhadores, os jovens em busca do primeiro emprego, e até pessoas que dependem de um carro para cuidar da família. Depois de entendermos os fatores práticos, burocráticos e até políticos por trás do alto custo da carteira de motorista no Brasil, resta a pergunta inevitável: é possível mudar esse cenário? E a resposta é sim, mas exige vontade política, pressão da sociedade e, acima de tudo, a quebra de certos interesses econômicos que se beneficiam da manutenção desse sistema inchado. O processo de tirar a CNH deveria ser centrado na formação de condutores conscientes e preparados para o trânsito, não em lucros. Mas o que vemos hoje é um modelo voltado para a arrecadação e para a sustentação de uma verdadeira cadeia econômica. Autoescolas, clínicas credenciadas, empresas de simuladores, gráficas de documentos e até setores do poder público se tornaram dependentes desse sistema. Eles lucram com a obrigatoriedade e com a complexidade das etapas. E quando o dinheiro entra em jogo, as prioridades mudam. A segurança e a acessibilidade ficam em segundo plano. Em muitos países, o foco está na eficiência. O candidato estuda por conta própria, faz exames rigorosos e, se for aprovado, recebe sua habilitação. Isso não significa afrouxar as regras ou tornar o processo irresponsável. Significa, sim, confiar no cidadão e permitir que ele tenha mais autonomia. A ideia de que só é possível aprender a dirigir dentro de uma autoescola obrigatória é ultrapassada. Existem pessoas com muita experiência prática, mas que, por não terem os recursos financeiros, acabam excluídas do sistema. Além disso, reduzir custos não significa reduzir qualidade. Pelo contrário, um sistema mais acessível poderia investir melhor em educação de trânsito desde as escolas, campanhas públicas, reavaliações periódicas e acompanhamento mais eficaz de condutores,
reincidentes em infrações, em vez de investir milhares de reais em um processo que funciona como um funil econômico. O Brasil poderia investir na formação contínua de motoristas ao longo da vida, como ocorre em países nórdicos, onde dirigir é um direito acessível, mas com grande responsabilidade. Outro caminho seria a digitalização e simplificação das etapas. Já vimos avanços com o uso de aplicativos, agendamentos online e até exames teóricos digitais, mas ainda há muito a ser feito. Se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais análises como essa, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que você achou e compartilhar com alguém que também precisa saber disso. Até o próximo vídeo.